E agora é hora da gente falar sobre um assunto muito importante: procrastinação versus preguiça, gente. Oh, meu Deus do céu! Essas duas palavrinhas que talvez não saia da sua vida, da minha vida, não sei. Ele vem aqui para nos falar como combater a procrastinação e a preguiça, tá? Rafael, o engenheiro Rafael Macedo, vem até aqui ao Temperando Papo, com muito carinho, com muita simpatia. Seja bem-vindo, viu, Rafael? Gratidão infinita pelo convite e vamos desenvolver aí técnicas e processos para a gente dar um basta na procrastinação que está muito enraizado no nosso dia a dia, não é, Ariane? Sim, Rafael, claro. Rafael, você é coach e também engenheiro, né? Sim. Ah, então tá. Eu falei assim, nossa, olha só, ele é engenheiro e não é coach. É coach também. Também sou coach, Tá. né? Treinador, desenvolvimento humano, trabalho com desenvolvimento humano. Que eu falo que o processo de autoconhecimento é um dos melhores caminhos para a gente alcançar o que a gente quiser intencionar na nossa vida. Com certeza. Rafael, senta, fica à vontade. Obrigado. E, gente, ele já começa pelas atitudes dele, sabe? Olha que linda flor que eu recebi. Eu amo flores, eu amo ganhar presentes. E assim, com atitudes, a gente deixa a vida de uma pessoa mais feliz. É tão gostoso, né? Receber um carinho, um mimo. E ele ainda, gente, mandou uma cartinha linda para mim, maravilhosa, escrita à mão. Olha o detalhe. Quanto tempo a gente não recebe uma cartinha Coisas escrita à mão? raras hoje em dia, né? Que muitas vezes manda ali no WhatsApp, enfim. Então, fiz questão de escrever à mão para mostrar todo o carinho. Lindo, lindo. E aqui também tem um broche, olha só. Um chaveiro. Ah, é um chaveiro. Olha que legal, um chaveiro. É que inclusive é o que a gente vai ver hoje. Observador do observador. Que eu falo, pense em seus pensamentos, foco no seu foco, atenção na sua atenção. A gente vai falar sobre isso aqui. Perfeito, é o viver o agora. Sim, sim. Excelente. Todo sentido quântico, que eu amo demais. Quando a Marquinha falou de você, eu falei, eu quero no Temperando Papo, viu? Vamos lá. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa o que é procrastinação e o que é preguiça. Sim, muitas pessoas confundem procrastinação com preguiça. A procrastinação é você deixar para depois. E uma escolha de deixar para depois, mas você tem que fazer. Uma escolha consciente. Uma escolha opção, consciente, né? Perfeito. Uma escolha consciente, uma opção. Por exemplo, deixar para lavar a louça mais tarde, entregar um projeto, limpar a casa depois, enfim. Tem é o coisas famoso. que tem que fazer, né? É o Então, deixar para depois, tá. mas você tem que fazer. Sim. Já a preguiça é aquela sensação de que não vou fazer. E você tem a escolha de não fazer. Né? Então não tem não fato... tem outra alternativa, né? Tem outra alternativa. Você não tem aquela obrigação de tem que ser realizado, diferente de um projeto no trabalho, enfim. Né? Dá louça para lavar, né? Pano para passar em casa. E toda escolha, como eu falo, não tem certo e errado. Né? Toda escolha tem a consequência, o resultado. E assim a gente colhe o resultado do deixar para depois. Eu gostaria de trazer clareza mental aqui já para você que está nos assistindo sobre a procrastinação, que ela não é o fato real que a gente tem que focar. A gente tem que focar que a procrastinação é a consequência. Sim. Eu escolhi deixar para depois. O que a gente tem que aprender aqui e entender é o que causa a procrastinação. O que me faz escolher deixar para depois. Vou ficar na rede social e depois vamos pegar o exemplo de lavar a louça, vou deitar no sofá. Sabe quando você chega em casa e aí tem um monte de coisa para fazer, o sofá olha para você te namorando você ali. Você olha pro sofá, deu match, deu match. Deu match. E aí você vai lá e se joga no sofá. Neste momento, você está liberando neurotransmissores na sua cabeça. Neurotransmissores são conjuntos de aminoácidos que faz com que a gente tenha sensação física no corpo. E aí você se joga no sofá. E é bom. E aí tipo assim, né, Rafa? E dá aquela sensação de prazer. Mas e aí? E aí tem a louça. Tem uma pegadinha aí? Não é? Então você está ensinando o seu cérebro que você pode deixar para depois.
Então, a maior clareza aqui é a gente entender que a gente pode represar essa dopamina, serotonina, ocitocina, que são esses neurotransmissores, para a gente fazer essa atividade, por exemplo, se jogar no sofá ou até entrar na rede social, depois Como de realizar. Perfeito, como recompensa. Perfeito. E a gente, por exemplo, vai fazer uma determinada atividade, que eu estava ali procrastinando, não, eu escolho fazer isso. E assim eu termino o que eu tinha que fazer e libero a dopamina depois. E assim você vai fortalecendo suas sinapses neurais, que são as ligações do neurônio. Eu falo que o nosso cérebro é como se fosse um grande gramado. E a gente tem sempre aquele caminho que a gente está viciado em percorrer, tendo sempre os mesmos resultados. Então, quando eu escolho, eu falo, né, pisar na grama, quando eu escolho ter uma alternativa diferente, aquele novo caminho neural não está tão fortalecido. Então, com esse processo que eu acabei de falar sobre represar a dopamina e você liberar após a atividade realizada... Ali vai ser um momento de prazer, depois Perfeito. de fazer. Tá. E assim você vai fortalecer o seu cérebro a entender... fazer aquela atividade, por exemplo, lavar a louça, entregar o projeto, é legal, porque depois disso eu vou ter a sensação de prazer. E não, como muitas vezes a gente faz, que já libera dopamina antes. Já entrando na rede social, se jogando no sofá. Não sendo como resultado, né? Sim. É legal também um exemplo prático, né? Que a gente traz aqui atividades físicas para o Temperando Papo em casa, né? A gente sabe o quão é importante todo mundo praticar atividade física, né? Importante para o nosso corpo, mas você já come o brigadeiro antes de fazer a caminhada. É a mesma coisa, gente, não é? É isso aí. Aí, às vezes, nem vai fazer a caminhada, porque já deixou mole ou recompensa. Ah, amanhã eu vou. Isso, e já trazendo nesse contexto, a gente se sente culpa muitas vezes. Ai, comi Essa é a o questão. brigadeiro, me sinto culpado, vibrando ali em 30 Hz no olhar da física quântica, Tá. vibrando baixo. E assim você já escolhe também, vou depois para academia, hoje já deu saí, ruim. já deu O ruim. dia não foi legal. né? 30 Sim. Hz é muito baixo. Eu costumo vibrar na frequência, eu coloco no YouTube vibrações na frequência da luz, Sim. que é a mais alta vibração que tem, né? E deixo para Sim. vibrar. Vamos lá, gente, já que é para vibrar, vamos vibrar alto. Vibrar alto, vibrar na autorresponsabilidade. Você trazer para você mesmo essa responsabilidade. Não, é a minha escolha, então eu vou escolher determinada atitude, determinada tarefa e depois eu libero a dopamina. E assim a autorresponsabilidade está ali na razão, em 400 Hz. Olha a mudança de 30 Nossa. Hz para 400 Hz no olhar da física E com quântica. a atitude, que ainda é muito mais poderoso, né? Porque quando a gente tem algum tipo de atitude, né, palpável ou que seja mental, mas toma uma atitude, aí realmente você está vivenciando aquela experiência e está fazendo a diferença, né? Sim, e assim você vai fortalecendo suas redes neurais. Tá. Numa próxima experiência, quando você tiver o mesmo contexto, você vai já estar mais fortalecido para fazer escolhas mais conscientes. Tá, isso é muito E já legal. trazendo para esse outro contexto do observador, como seria você ter escolhas mais conscientes e não tão enraizadas nesses vícios emocionais? Do vício, por exemplo, de chegar em casa e se jogar no sofá ao invés de uma determinada atitude, de uma determinada tarefa que você estava ali se programando para fazer. Né? Observador Então, do observador, eu lembro daquele filme que tem Quem Somos Nós. Sim, Nossa, Quem Somos Nós que tem no YouTube de graça para todo mundo. Eu já assisti esse filme umas 6 vezes, mas todo ano, pelo menos, sei lá, umas 2, 3 vezes por ano, eu estudo e vejo, porque a gente sempre aprende algo novo. O Observador do observador é fantástico. Nós somos observadores da nossa realidade. E num movimento extremamente inovador, quem está aqui observando é a mente. E a mente tem os seus vícios emocionais, seus gatilhos mentais. Sabe quando você escuta uma música e aí você tem uma determinada lembrança? Isso acontece no nosso dia a dia com cores, com movimentos, com diversos gatilhos mentais. Então, consciência, você se desassocia da mente e passa a ser o observador do observador. De uma forma bem simples, você passa a pensar em seus pensamentos, a focar no seu foco.
Porque muitas vezes a gente passa o dia, chega no final do dia e não sabe nem por que caminho que foi para casa, Claro. sabe? Então você não está em estado de presença. Então, eu gostaria de deixar aqui esse processo de você pensar em seus pensamentos, porque eu falo que você não é seus pensamentos. Você é muito maior do que imagina ser. Você pode tudo o que você intencionar. Basta você viver essas verdades absolutas com toda a potencialidade. Tudo uma questão de intenção, então, Sim. para você vivenciar o que você realmente é, né? E não imaginar ser. E como que, assim, Rafa, nesse momento, né, principalmente de pandemia, eu percebo que até as pessoas muito mais positivas, que têm muita consciência sobre quem é, etc e tal, está vivenciando um medo que o mundo jamais viveu. Ensina a gente a aumentar a frequência? O medo é uma vibração muito baixa. Então, sempre pensando também, já trazendo o observador do observador novamente, comece a observar qual o gatilho que te leva para o medo. Então, por exemplo, a questão da pandemia. É o medo da incerteza, o medo do amanhã, o medo até de entrar em algum colapso da saúde, enfim. Qual é o seu medo, de perder na verdade? pessoas O importantes. medo de perder familiares, o medo até de perder a sua própria vida, né? Então, enfim, qual é o seu medo? E comece a trabalhar e entender e vibrar em determinadas atitudes que não vão focar naquilo. Eu gosto muito dessa dinâmica. Não pense em um cachorro azul. O que a gente acabou de pensar? O cachorro azul tá passando aqui. Né? Então, tudo que a gente foca, expande. Verdade. Então, ao invés da gente focar na pandemia ou em diversos movimentos ao redor disso, vamos focar no que a gente realmente intenciona. Automaticamente, a gente passa a vibrar mais alto, a vibrar diferente, porque a gente se desconecta com aquilo. Então vamos lá, vamos fazer o oposto. É isso que a gente precisa, né? Sim. Então, em vez de vibrar nessa frequência do medo, a gente fazer muito pelo contrário. Então, dá alguns exemplos práticos para a gente vibrar. Por exemplo, você está assistindo um noticiário que está lá falando sobre a pandemia. Como seria, por exemplo, colocar num programa como Temperando o Papo, que vai vibrar mais alto, sempre trazendo conteúdos aí enriquecedores, repletos de conhecimento, né? Então, são mudanças práticas. Eu falo, pequenas mudanças, grandes transformações, né? Então, são pequenas mudanças mesmo, que aí você vai tendo essa experiência humana de uma forma mais leve e divertida. Como eu sempre falo, tem que ser leve e divertido. Eu também acredito nisso, menino. Não é? Senão a gente acaba ficando enrijecido, vibrando no medo, na angústia, na tristeza, na apatia. Nossa, maravilhoso. Rafael. Deixar a gente fica aqui conversando de diversos movimentos, diversas Volta daqui 15 frequências. Dias. Agradeço imensamente. Você já marca com Getúlio? Sim, eu vamos. amei, tô apaixonada. Gente, vocês gostaram também, né? Incrível, olha, obrigada por tanta Gratidão conscientização. Infinita. O que eu falo, basta você escolher quais escolhas que você está fazendo para a sua vida. E assim a gente vai co-criando a nossa realidade de uma forma mais consciente. Gente, o Rafael é aquela pessoa que a gente sai para tomar um suco, toma o suco, almoça, toma café da tarde e janta, porque é muito conteúdo, assim, aprendizado. Essa troca é muito boa, né, Rafa? Gratidão. Eu que agradeço. Passa todos os seus contatos para quem está em casa, que, nossa, pode chamar, pode mandar pergunta. Você nos encontra através do nome Engenharia da Humanidade. No YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso site engenhariadahumanidade.com.br. E o meu Instagram pessoal é Rafa Engenheiro Quântico. Eu estou à total disposição. Perfeito, Rafa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Gratidão Amei. Infinita. Eu que agradeço. E você que está em casa, não sai daí que ainda não acabou, viu? Daqui a pouquinho o Astro Seba Vieira vem com todo o seu charme, toda a sua formosura. Preparou aí, Getúlio, o samba pra gente? Ele que vai entrar sambando na passarela, porque esse ano não teve carnaval. Estão planejando para ter um carnaval, né, posterior aí, daqui a algum tempo, e ele vai para a passarela do samba, mas já vem para a passarela do samba aqui no Temperando o Papo. Não sai daí não, fica comigo.